Boa tarde, queridos amigos da Comunhão Espírita de Brasília. Boa tarde, os nossos queridos telespectadores, nossos amigos das redes sociais. Tenham um excelente ano de 2025. Muito bom estar aqui com vocês, né? Já nesse início de ano maravilhoso, com essa oportunidade ímpar de estar aprendendo um pouco mais. Então, meus amigos, para dar início à nossa palestra, vamos iniciar com a nossa oração de agradecimento por este ano maravilhoso que se inicia. Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmando o nosso coração. Vamos nos transportar com toda a calma e toda a tranquilidade para uma praia, aonde o céu está azul, a paisagem serena e o mar vasto, calmo e tranquilo. Vamos sentar nesta areia e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por este ano que se inicia, agradecendo por todas as coisas maravilhosas que vão nos acontecer neste 2025. Vamos agradecer também por tudo o que for possível estar chegando até nós. E o que não for para a nossa felicidade, que nós tenhamos o merecimento que seja tirado da nossa vida. Vamos pedir ao Mestre Jesus o amparo para os nossos familiares, para os nossos amigos, para o nosso planeta Terra, para que o nosso Mestre Jesus possa, com a sua energia magnânima, embanhar todo o nosso universo, para que a paz, o amor, a tranquilidade, a mansuetude entre no coração de cada pessoa, que a bondade entre no coração de todos os governantes de cada país do nosso planeta, para que essas guerras elas possam cessar com menos dor possível. E vamos pedir a espiritualidade maior que possa nos trazer neste caminho de aprendizado, de benevolência, de resiliência, resignação e mansuetude. Obrigada, meu Deus, e obrigada, Jesus, que assim seja. Então, meus amigos, vamos iniciando aqui o nosso diálogo com uma mensagem da nossa querida Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz. Exercite a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especialmente com os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás, caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Então, né, mediante esta orientação da nossa veneranda Joana de Ângeles, vamos prestar atenção nos nossos idosos, né? E olha como é maravilhosa a espiritualidade. Eu aqui, né, já fazendo, né, toda a preparação para o primeiro trimestre, pensei, né, em dialogarmos mais para frente a respeito dos idosos. E olha que eles são maravilhosos, né? Então, já mais uma confirmação que os nossos próximos bate-papos serão também a respeito dos idosos. Mas para iniciar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe um livro maravilhoso, que apesar dele não ser espírita, mas ele tem um conteúdo cristão maravilhoso. E é com este livro
que nós vamos aprender um pouco mais de como nós vamos trabalhar este ano de 2025, já iniciando no primeiro dia do ano. Este livro se chama O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Então, é um livro maravilhoso que eu indico para vocês para estarem comprando. E o nosso tema de hoje, do nosso diálogo, é o tesouro que há em você. Um tema muito enriquecedor, um tema muito abrangente, que vem nos trazer dentro da filosofia espírita, dentro do cristianismo, tudo que nós aprendemos, tudo que nós conversamos, em questão de energia, em questão de pensamento, em questão de amplitude do magnetismo. Então, olha que maravilha. Nós vamos dialogar um pouquinho a respeito deste livro hoje. Então, a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, né, pelas redes sociais, os encarnados e os desencarnados também. Me perdoem, esqueci de dar boa tarde a vocês. Então, vamos lá. O tesouro que há em você. Ao seu alcance, tem riquezas infinitas. Para obtê-las, tudo o que precisa fazer é abrir os olhos mentais e contemplar o tesouro do infinito que há em você. E encontrará uma mina de ouro da qual poderá extrair tudo o que necessita para viver gloriosa e ricamente. Numerosas pessoas vivem fechadas para seu potencial, porque desconhecem esse tesouro de inteligência infinita e amor sem limites que existe nela. O que quer que você deseje, você pode sacar do seu tesouro. Da mesma maneira, há dois tipos de pessoas: as imantadas, que vivem cheias de confiança e de fé, e há aquelas pessoas que vivem sem um magnetismo, sem a alegria, sem o ânimo, sem uma motivação em sua vida. Muitas vezes ainda agimos, né, com um pouco de ingratidão nessa questão. As imantadas são cheias de confiança e fé, sabem que nasceram para o sucesso e para vencer. As outras, infelizmente, vivem desmagnetizadas, então cheias de medo e de dúvida. Quando surge uma oportunidade, já dizem: e se eu fracassar? Posso perder dinheiro? Vão rir de mim? Gente desse tipo não vai muito longe. O medo de dar um passo à frente faz com que fiquem aonde estão. Você pode se tornar uma pessoa magnetizada quando descobrir e pôr em prática o maior segredo de todos os tempos. Suponhamos que alguém lhe perguntasse qual o maior segredo de todos os tempos. O que você responderia? A energia atômica? As viagens interplanetárias? Os buracos negros? Não, não é nenhum deles. Neste caso, qual é? Onde encontrá-lo? De que modo ele pode ser compreendido e posto em prática? A resposta é extraordinariamente simples. Este segredo é o poder maravilhoso e milagroso que existe em sua mente subconsciente. Ela é também o último local onde o poder seria procurado, e por esse motivo somente os poucos descobrem. Resolva agora tornar a sua vida mais fecunda e mais diversificada, mais rica, mais nobre do que em qualquer outro momento. No subconsciente, você encontrará imensa sabedoria, poder infinito, um suprimento incalculável de tudo que necessita. E tudo isso está à espera do momento em que o descubra e desenvolva, dando-lhe expressão. Se começar agora a reconhecer essas potencialidades da sua mente mais profunda, elas se materializarão no seu mundo exterior. Se abrir sua mente, torna-se receptivo. A inteligência infinita que reside na sua mente subconsciente poderá revelar-lhe tudo o que precisa saber em qualquer momento do tempo e no ponto do espaço. Poderá receber novos pensamentos e ideias, trazer à luz novas invenções, fazer novas descobertas, criar novas obras de arte. A inteligência infinita existe no subconsciente e este poderá dar-lhe acesso a novas maravilhas
e outras formas de conhecimento. Deixe que ele se revele e a você se abrirá um caminho de manifestação perfeita e o lugar autêntico da sua vida. Graças à sabedoria da mente subconsciente, você poderá atrair o companheiro ideal, um sócio, um colega certo nos negócios, e ela ainda poderá mostrar-lhe como conseguir todo o dinheiro que necessita e dar-lhes meios financeiros para ser, fazer, ir e vir como o seu desejo, como o seu coração deseja. Você tem o direito de descobrir este mundo interior de pensamentos, sentimentos, poder, luz, amor, beleza. Embora invisíveis, são poderosas forças que nele reside. Quem que nos fala sobre o pensamento, sobre a fé, sobre a cura, sobre o sentimento, sobre o poder que nós temos, mas não o poder dilacerador, o poder de amar, o poder de levantar um irmão, o poder da boa palavra. Quem é que nos fala que nós somos a luz do mundo? Quem é que nos ensina e nos ensinou que tudo nós resolvemos com o amor? Nosso Mestre Jesus. As leis de Deus que estão há bilhões de anos no universo, em todos os universos, em todos os planetas. Então, olha como as coisas elas se conectam, como elas se interligam. Quando nós trabalhamos essa questão de não julgar, não criticar, não desmerecer, não desrespeitar o próximo por causa da sua religião, por causa da sua filosofia, ou até porque não tem filosofia nenhuma. Nós encontramos Deus em todos os lugares, nós encontramos Jesus em todos os lugares. Este livro é de um grande estudioso e olha o que ele está nos trazendo, a riqueza. O que é que nós estamos vendo nessas linhas? Tudo que o Mestre Jesus nos trouxe, tudo que foi trago por todas as pessoas que foram trazidas para que nós pudéssemos aprender a sermos pessoas de bem, a sermos pessoas nobres, a sermos pessoas de luz, pessoas que emanam amor. A continuidade aqui. Eu já vi o poder do subconsciente erguer inválidos de cadeira de roda, tornar pessoas sadias, enérgicas e fortes novamente. A mente libertou-os para entrar no mundo e nele desfrutar a felicidade, saúde e expressão alegre da sua personalidade. Em nosso subconsciente há uma força curadora, milagrosa, que pode devolver a saúde à mente perturbada, ao coração partido, pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo, e fazer a mesma coisa com todos os tipos de escravidão, material e física. Este parágrafo, o que é que este parágrafo vem nos trazer para enriquecer a nossa vida? Quem foi que falou? Levanta-te e anda. A sua fé te curou. Quem foi tocado? O manto. E a pessoa foi curada, sem ao menos Jesus ter olhado no início para ela. A mulher hemorroíça. E olha como ainda nós não trabalhamos esse tesouro que está dentro de nós, que Deus nos possibilitou a trabalharmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão do além. Muitos de nós, infelizmente, ainda utilizamos este poder, esse tesouro que há dentro de nós para coisas ruins. Ou ficamos maquinando para derrubar um colega de trabalho, ou ficamos maquinando para termos melhores condições, para termos uma vida, né, não muito lícita, através de facilidades. Por quê? Porque o caminho reto, nobre e digno, ele é mais difícil, mas ele nos levará à evolução. E tudo isso nós vemos em torno também do nosso mundo. Não somente as coisas negativas, nós vemos as grandes mentes trazendo
tanta evolução, trazendo tanto avanço tecnológico, tantas coisas positivas. Tudo em nossa vida ela vem se transformando graças a essas mentes poderosas que também trabalham para o bem-estar da humanidade. Mas aqui nós estamos falando de cada um de nós, que estamos adentrando este ano de 2025. Será que nós estamos adentrando do mesmo jeito que terminamos 2024? 2024 foi um ano de aprendizado, foi um ano de lutas, de coragem, de resiliência, de resignação. E 2025 tem que ser mais ainda. Já pensou se nós não tivéssemos nenhum obstáculo? Já pensou se a nossa vida fosse um mar de rosas desde a hora que nós viemos ao mundo? Tem uma história que diz que uma menina estava andando pelo jardim e lá ela viu uma borboleta, ela viu uma borboleta que ainda estava no casulo, né? Ainda ela estava ali tentando sair, né? Naquele sofrimento, naquela aquela frição querendo sair de dentro do casulo e com muita força e só conseguia pôr a cabeça para fora. Ela era uma larva, né? Que estava saindo lá. E a menina ficou com dó dessa borboleta e foi lá, tirou a borboleta da onde ela estava, né? Ali no casulo dela ainda, e colocou no chão e começou a desvencilhar aquela borboleta daquele envoltório que ela tinha. Infelizmente, essa borboleta, ela não viveu muito tempo, porque ela não passou pelo processo do seu amadurecimento. Ela não ultrapassou os seus obstáculos e ela não aprendeu a voar, porque o processo da borboleta é esse. Ela está ali em volta no seu casulo e quando é o tempo determinado, ela começa a se expandir, né? As asas começam a querer sair. E é ali que ela vai aplicando a força para ela, vai se fortalecendo, ela vai aprendendo como ela vai sair ali daquele casulo, ela vai usando aquela inteligência pequenina que ela tem para ela poder se tornar uma linda borboleta, colorida, ou branca, ou preta, ou multicor, e sai voando. E ali ela abandona todo aquele processo que lhe fez sofrer, mas que a fez amadurecer. E assim somos nós. E por que nós vivemos pedindo para Deus? Ai, me tira desse sofrimento, né? Por que eu sofro tanto? Por que eu quero uma coisa e não consigo? Por que eu não quero um bom casamento e não consigo? Por que eu não consigo aquele emprego maravilhoso? Achando que tudo tem que vir à nossa mão de bandeja. Qual seria o nosso mérito, o nosso merecimento? Como seríamos? Robôs? Pessoas inanimadas, mortas, apáticas? Deus nos deu livre-arbítrio, porque na hora que nós precisamos florescer, na hora que nós precisamos voar, Ele nos dá a força, Ele nos dá a coragem, Ele nos coloca no caminho correto. E entra muito, muito mais a nossa vontade de querer ser melhor, de querer fazer outras pessoas felizes, de querer ter um futuro diferente, talvez dos nossos antepassados. E é nessa hora que o poder da mente ela trabalha a nosso favor. Nós temos que aprender a fazer isso, porque o mestre Jesus ele já veio muitos séculos atrás, antes dele se reduzir para nascer como dentro de uma família, como há um bebê, já nos trazendo o ensino desde da sua gestação, seu nascimento e até quando ele volta para a pátria, para a vida espiritual. Então, quando nós tocamos neste parágrafo, que o nosso subconsciente é uma força curadora e milagrosa, nós vemos por todas as curas que o Mestre Jesus fez.
dos aleijados. Tem uma parte, eu acredito sim que está no Evangelho, um homem que ele nasceu já, né? Ele já era paralítico, ele nasceu um bebê com deficiência. Só que ali ele cresceu, teve um irmão sadio, e foi indo, os pais morreram e ele foi ficar junto com os outros, com as pessoas que moravam na rua, né, que viviam de esmolas, em volta de um lago. A lenda que rezava naquela época era que quando o lago emergia, né, quando saía um chafariz do lago, as pessoas conseguiam a cura. E aonde ele se encontrava, ele nunca conseguia chegar ali. E sempre ia ali, passava dias, passava meses, passava anos, e ele naquela apatia. E aí as pessoas pisoteavam ele para chegar ali no lago. As pessoas que conseguiam a cura iam embora, as outras ficavam todo lá mendigando. E Jesus chegou até ele, né? Depois de muitos anos, ele já estava envelhecido. Ele não andava, ele simplesmente saía rolando e nunca conseguia chegar dentro do lago. E aí Jesus chega na cidade e vai visitá-lo. E é um momento muito emocionante, porque Jesus pergunta para ele o que é que o que ele quer que faça. E ele fala para Jesus que ele gostaria de andar. E Jesus fala: levanta, pega a tua cama e vá. E ele levanta e vai e anda. Todas as pessoas que estavam ali em volta, todos os guardas, os fariseus que estavam lá, os discípulos que ficam olhando para ele, assim, sem entender, como uma pessoa que nasceu daquele estado, já deficiente, depois de velho começou a andar. E ele saiu numa felicidade, numa alegria. E Jesus, sempre que fazia as curas, falava, né? Vá e não peques mais, a tua fé te curou. Claro, né? O magnetismo do mestre não tem nem como, né, nós, assim, humildemente, né, colocamos em nossos diálogos. Mas a fé da pessoa, a vontade que ele tinha também ajudou. Então é como nós muitas vezes conversamos. Não adianta nada. Ninguém vai nos transformar se nós não tivermos a vontade, se nós não tivermos a decisão de colocar o nosso subconsciente para trabalhar. Problemas, todos nós temos. A humanidade tem problema. As únicas pessoas que não têm problema, mas depois que a gente começa a estudar o espiritismo é bem relativo, é quem está no cemitério. Se foi bom, ótimo. Está de consciência limpa. Se não foi tão bom, está se arrependendo lá num lugar não muito bom, né? Nós temos aquela mania de falar assim, quem não tem problema está no cemitério. É uma metáfora, né, que nós falamos para quem espírita, acredita na reencarnação, mas é mais ou menos isso mesmo. Nós estamos na vida e, graças a Deus, estamos vivos. Graças a Deus, estamos na carne, podendo lutar, trabalhar, viver, acordar, errar, acertar, cair, levantar. Nós não podemos deixar que a tristeza, a amargura, a mágoa, o ressentimento entre em nossa vida. E isso nós temos para nós que somos espíritas, os simpatizantes, nós temos isso de bandeja na nossa vida. O Mestre Jesus, depois de ter vindo vários profetas, Moisés, Abraão, veio Jesus, vieram Siddhartha Gautama, veio um monte de pessoas iluminadas para direcionar a humanidade. E ele ainda nos deu o Consolador, toda uma história, toda uma vivência cristã espírita. Então, meus amigos, neste texto, e ainda vem dizendo bem assim, ó, a mente subconsciente é princípio, ela funciona de acordo com a lei da crença. Se você precisa saber o que é crença,
por que e como ela funciona. E você precisa saber como é a crença, por que e como ela funciona. E vem uma frase do Evangelho: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Então está neste livro. Então, olha como o nosso poder, o tesouro que nós temos em mãos, ele é maravilhoso. Nós precisamos aprender a trabalhar essa questão. Vou ler aqui uma pequena mensagem. O jardim é uma mensagem para nós refletirmos. Vamos comparar o nosso ambiente mental a um jardim. E para que fique bonito e saudável, agradável de olhar e estar, precisa ser cuidadosamente cultivado. Um jardim abandonado à ação do tempo, sem cuidado, logo se verá tomado de matos, tiriricas e formigueiros. E o que são essas tiriricas, esses formigueiros? São os nossos pensamentos destrutivos. Os sentimentos de revolta, sentimento de melindre, de raiva, de ódio, as mágoas, a falta do perdão. O bom jardineiro está atento e arranca todas essas ervas daninhas assim que brotam, porque sabe que se elas se espalharem com rapidez, matam as plantas delicadas que ele quer cultivar. As boas sementes são pensamentos construtivos, pensamentos otimistas de aceitação, de perdão, de amor e de paz. E precisa ser plantado. As plantas que dela nascem precisam ser adubadas e regadas, sustentadas. É engraçado que nós ainda não acreditamos que o pensamento pode criar. E ele cria tudo: saúde, harmonia, felicidade, doença e por aí vai. Tudo começa no pensamento. Ele é força, é uma ação criadora. Reflitamos. Sua mente é seu jardim. Você é o jardineiro. Que tipo de jardineiro é você? Será que, em função da doença, dos seus problemas, do desânimo, você abandonou os cuidados com seu jardim? Como anda o clima da sua casa mental, que é o nosso jardim? Com quem você anda se sintonizando? Você realmente exercita a sua liberdade de pensamentos e de ações? Cheque você mesma e a veracidade das suas respostas. Mude o clima, adube se necessário, pois esse ambiente, nesse jardim da sua mente, é que você verdadeiramente vive. E o que é que esse texto nos traz? Quando ele faz a pergunta, será que em função da doença, dos problemas e o desânimo, nós estamos abandonando o nosso pensamento? O que acontece? Quando nós estamos com problemas muito sérios, que nós não esquecemos de pedir ajuda a Deus, esquecemos de pedir ajuda a Jesus, o que acontece conosco? Quando começa aquele bombardeio de coisas, se nós não estamos fortalecidos em nossa fé, em uma religião, nós entramos em depressão. Entrando em depressão, nós começamos a descuidar de nós. Começamos a nem nos arrumar, nem tomar banho, nem ter bons pensamentos, nem se alimentar. Paramos de cuidar da nossa casa mental. Com quem é que nós estamos nos sintonizando? Se nós tivermos um pouco de merecimento, os espíritos, os nossos irmãos que estão nesta sintonia, nessa vibração, eles chegam perto de nós e nos deixando mais enfraquecidos. Quando fala da questão se nós estamos exercitando a liberdade dos nossos pensamentos, ao que nos remete? Quando Kardec perguntou ao Espírito da Verdade se os espíritos influenciavam em nossa vida. E qual foi a resposta? Que sim, muito mais do que nós imaginávamos. Então, depende da vibração em que nós estamos. Se nós estamos tristes, chateados, apáticos, com rancor, com mágoa, quem será que vai estar junto de nós? Em compensação, se nós estivermos, mesmo através, muitas coisas, com esse sofrimento, mas com tudo ao nosso redor, querendo nos afogar, mas nós
estarmos trabalhando, indo atrás de um passe, de uma palestra, de uma missa, de um culto do evangélico, ir numa casa umbandista para tomar um passe, se nós estivermos indo à busca da melhoria, do socorro, com certeza os espíritos de luz, o nosso anjo da guarda, os nossos mentores vão estar ao nosso lado. E quando fala mude o clima e adube mais, é aonde nós temos que fazer valer a nossa vontade. Por quê? Temos as influências negativas, claro que temos. Mas depende de nós escolher o caminho correto, o caminho reto e o caminho nobre e digno. Então, finalizando aqui a nossa palestra de hoje, finalizando o nosso diálogo, vou colocar para todos nós não esquecermos que nós temos dentro da nossa casa, dentro das casas espíritas, um banquete que está à nossa disposição. Nós só não vamos vencer se nós não quisermos. Então, são 20 serviços que o Espiritismo faz por nós. Nos integra do conhecimento da nossa posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Supre-nos as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe, pois somos imortais. Revela-nos o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Confere-lhe força para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando a você que é o instrumento físico que nos reflete as condições e necessidades do espírito. Tranquiliza-nos sobre o respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não somente os afetos, mas também os desafetos de existências passadas para a necessária regeneração. O que seria de nós se nós não tivéssemos nossa família? Como é que nós progrediríamos no mundo? Demonstra-lhe que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência, ou seja, o nosso tesouro, a nossa mente. Liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. Elimina a maior parte das suas preocupações acerca do futuro além da morte. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com entes queridos depois de desencarnados. Entrega-lhe o conhecimento da mediunidade. Traça-lhe providência para o combate ou para a cura da obsessão. Através da reforma íntima, nós ainda auxiliamos aquele a quem nós prejudicamos em outras existências pretéritas. Concede-lhe o direito à fé raciocinada. Destaca-lhe o imperativo da caridade por dever. Auxilia a revisar e valorizar seus conceitos de trabalho e tempo. Concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiarmos ou prejudicarmos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. Quando nós emitimos um pensamento ruim para o nosso próximo, a primeira energia que é pega é a nossa. Não vamos nos iludir. Quando nós olhamos para o vizinho com aquela inveja, ou então falamos mal, tudo que é negativo vai primeiro para o nosso coração e depois chega até o outro. E se o outro não tiver merecimento, volta em dobro para a gente. E se nós emitimos a luz, o amor, a caridade, vai sair de nós para o próximo do mesmo jeito. Garante-lhe serenidade e paz diante da calúnia e da crítica. Explica-lhe que, por maiores que sejam as suas dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a própria situação. Patenteia-lhe a fé, ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada qual segundo as suas obras. Ou seja, nós não somos sofredores, nós estamos resgatando débitos que nós provocamos em outras vidas. Concede-lhe o livre-arbítrio, e essas são uma das 20 das muitas bênçãos que o Espiritismo realiza a nosso favor. Então, vou deixar aqui uma pequena reflexão para nós neste início de mês.
Você está realmente querendo modificar-se? Construindo passo a passo a sua reforma íntima, o seu crescimento espiritual? Está disposto a aprender com a doutrina espírita que somos os idealizadores e construtores do nosso próprio caminho e da nossa vida? Pense, mude e cresça. Ou seja, vamos pensar, vamos mudar e vamos crescer. E agradecer ao nosso Mestre Jesus por este ano de 2025, que ele venha cheio de trabalho na seara do Cristo. Meus amigos, agradecendo a todos os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, aos encarnados e aos desencarnados. Vamos trabalhar. Se estiver triste, vamos bater a porta da comunhão e de várias casas que nós temos aqui no DF, que com certeza teremos um bom trabalho para elevar o nosso coração e o nosso tesouro. Um beijo para todos vocês, um feliz 2025 e até mais. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso,
que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.